Boa noite, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, torcedores de outros times como o Hooper, que é God. Hoje eu vim fazer a análise da finalmente vitória do São Paulo. Finalmente. Vamos lá, vamos lá. Amém, amém. Vamos lá, eu quero falar o que eu tava falando mutado, que vocês não perceberam, mas o Hooper percebeu. Quem tava na live igual o Hooper percebeu. Eu tava falando dos pontos fortes, que o time inteiro no coletivo jogou muito bem. Então você sinto que eu não quero, eu já falei disso, eu fico parecendo louco falando de novo. Mas o time inteiro jogou muito bem. E isso tem muito a ver com a volta do Arboleda. Nestor bem na partida, apesar de ser um garoto. E eu fiquei morrendo de medo quando eu vi ele no lugar do Lisieiro, porque ele não tem a mesma segurança defensiva. O Igor Gomes ficou apagadíssimo o primeiro tempo, mas no segundo tempo acertou aquele chute maravilhoso e deu tranquilidade para o time. E o Rigoni simplesmente infernal. Daniel Alves também ia dar um passe de gênio, porém estava impedido pro Éder, né? Foi um lance que eu duvido o VAR fica naquela palhaçada de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas finalmente a vitória veio hoje. Temos a treta que a gente não sabe o que rolou com o Bruno Alves, Miranda quebrado, o outro zagueiro lá da base, o Valse quebrado também, então a gente precisa de mais um zagueiro, urgente, para ontem, São Paulo. Para ontem, agora com patrocínios milionários divulgados hoje, queremos saber do zagueiro. Mas vamos falar da vitória, que é o que importa, né? Vamos falar da vitória, que é o que importa. Uma partida muito forte do coletivo, apesar de ter alguns lances que a segurança defensiva não foi tão boa assim. E eu vou pegar aqui no lance a lance para seguir, vou tentar fazer hoje um pós-jogo sucinto. Para fazer mais dinâmico. Porque hoje eu quero comentários depois de vocês. Bom, o jogo já começou eletrizante. O primeiro tempo só deu São Paulo, basicamente. Né? O Inter chegou uma vez ou outra. Mas aos 2 minutos teve um passe açucarado, se eu não me engano, foi do Nestor. Ou do Nestor ou do Igor Gomes. Não me lembro ao certo. Pro Rigoni, que cara, ele simplesmente estava. Foi o sub-zero ali. Dominou em velocidade, ele deu um corte seco na zaga do Inter, cara. Deixou todo mundo deitado. Quando os caras acharam que ele tava sem ângulo, ele meteu um chute que, meu amigo, foi um golaço. Mas logo depois do gol, teve um chute do Yuri Alberto e uma baita na defesa do Volpe. Aos 9 minutos teve um bom cruzamento do Wellington, mas o Nestor deu uma dominada mal assim na área, ele não conseguiu controlar a bola e já tava na área dos caras, né? E ele tinha espaço, mas a zaga do Inter tava falhando muito hoje. E eu acho que isso muito tem a ver com a ausência do Cuesta, que é o melhor zagueiro dele. O cara já simplesmente joga. Aos 11 minutos, o Éder recebeu um lançamento, ele corta e bate pro gol, né? Mas o lance foi anulado, tinha sido um gol, foi anulado por impedimento. E tava bastante impedido esse lance. Aos 12 minutos teve um cruzamento do Rigoni pela esquerda, o Igor Gomes, né? Mas não deu em nada, virou um escanteiozinho. E no minuto seguinte, teve um passe do Daniel Alves pro Wellington. O Daniel Alves, acho que foi depois de um rebote desse escanteio aí do Igor Gomes. Ele passa, porque ele tinha batido o escanteio, a bola volta, se eu não me engano, ele passa pro Wellington. E o Wellington dá um chute na trave. Aos 15 minutos foi o lançamento do Daniel Alves. Meu amigo, assistam isso. Ele lança de longe, assim, a bola faz um balão, uma curva, meu. Que lance bonito, velho. Para o Rigoni, né? E com inteligência tática, ele estava meio que entre a linha de defesa do Inter. Ele dominou e bateu com categoria, mas foi anulado o lance. Depois ficou de novo aquele VAR 10 anos. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aparentemente estava, né? Eu não vou ficar aqui. Sou comentarista de VAR, não. Vou ficar comentando VAR, não. Aos 20 minutos, o Patrick encontrou. Foi a chance, primeira chance, assim, a segunda, né? Perigosa do Inter. Tinha aquela do Yuri Alberto. Agora foi a segunda chance bem perigosa do Inter, que foi uma puta na defesa do Volpe. Foi aos 20 minutos, quando o Patrick encontra um passe pelo lado esquerdo da nossa defesa ali, do lado do Léo. Tava meio que um buraco. Eu tava sentindo que
os volantes estavam abrindo muito, estavam subindo demais e deixando uma espécie de buraco entre esse vão. Então os caras tinham roubado essa bola e ficou esse buraco, né? Entre as linhas, os volantes e a defesa e a zaga. E o Patrick achou um passe pro lado esquerdo. Eu não lembro o nome do cara, ele chutou, mas o Volpe fechou muito bem o ângulo. Muito, muito, muito bem. Aos 22 minutos, de novo, um passe errado do Nestor no meio, o Inter roubou a bola e veio no contra-ataque, né? Nessa linha, assim, quando o São Paulo avançava esse bloco. E aí o Volpe fez outra defesa, né? Aí foi a terceira chegada do Inter, tipo, em dois vacilos, de novo, né? Então, assim, o resultado hoje foi bom, poderia ter sido mais, mas as defesas do Volpe garantiram demais. E, assim, nos outros jogos ele não teve tanta culpa assim nos gols, né? Sempre tem aquela dose de culpa, mas não teve tanta culpa nos gols. Então, que mostra que também o nosso sistema defensivo como um todo estava falhando muito. E ainda, para mim, merece uma atenção apesar da vitória, né? Mas vamos comemorar. Aos 27 minutos teve um passe do Dani em um chute por cobertura do Rigoni. De novo, o Rigoni tava desesperado para fazer só o golaço hoje, né? Impossível. E quase que ele faz. Aí o jogo deu aquela friada, né? O time de São Paulo tava começando a cansar. Eu tava com medo do time voltar morto, igual voltou contra o Bragantino pro segundo tempo. Mas não foi o que aconteceu. E aos 39 minutos, de novo, o Rigoni recebeu perto da área, cortou o zagueiro, só que agora não foi em tanta velocidade esse lance. Aí ele cortou o zagueiro, mas ele bateu fraco, ele não pegou legal, igual ele queria. Aos 41 minutos, cara, aconteceu um lance estranhíssimo, estranhíssimo. O Volpe bate um tiro de meta, a bola tipo dá uma quicada, o zagueiro dos caras, acho que é Pedro o nome dele. Ele vai tipo tentar tirar, mas meio que bate de canela, fura, mano. Que lance bizonho. E aí o Rigoni fica com a bola e de novo, ele vê o goleiro dos caras adiantado, Daniel, o goleiro dos caras. Ele tenta encobrir, mas não rolou de acontecer o gol. E no finalzinho do primeiro tempo ainda aconteceu um lance que acho que quase todo São Paulo achou que ia sair mais um gol. Foi um cruzamento do Daniel Alves, e uma cabeçada queima-roupa do goleiro do Rigoni, mas o Daniel pegou bem também essa. Acho que foi meio que no reflexo, né? Mas foi uma bela de uma cabeçada. No intervalo, o Crespo fez certo. Como o Inter estava abrindo também para tentar pegar a gente no contra-ataque, na metade do primeiro tempo, principalmente na metade do primeiro tempo para frente, a ideia do Crespo foi tentar tirar o Rigoni, né, que tava sentindo no final do primeiro tempo. E aí ele entrou com o Vitor Bueno, né? Tipo de centroavante ou falso centroavante. E saiu o Éder também, que já tem 34 anos, vai estourar, né? Tava em ritmo forte também nessa partida. E ele entrou com o Rojas. E como os caras estavam dando um certo espaço pelos lados de campo, tanto que o São Paulo tava chegando muito pelos lados também, e por lançamentos. A ideia de entrar com o Rojas é bom, porque ele tem velocidade e ele funciona com espaço. Aos 3 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, rolou um passe do Nestor pro Vitor Bueno na área. Ele dominou e bateu com perigo, passou pertinho. Depois teve um outro lance, eu não lembro quem passou. O Vitor Bueno bateu mal pra caramba. Eu nem sei se eu anotei isso, que foi. Nossa, foi bizarro. Tipo, a gente dá pra falar, nossa, vai sair um gol, vai sair um estranho. Mas tipo, a ideia aqui também não é ficar pegando ninguém pra crescer, não. Isso aqui não é comigo, não. Não pra isso, não. Aos 9 minutos teve um cruzamento do Dani, né? Se eu não me engano, eu não lembro se foi escanteio, se foi tipo uma falta. Foi uma falta, se eu não me engano. E aí a zaga do Inter, ela tira meio que sem força. Meu, a zaga dos caras sem o Cuesta tava completamente perdida. Assim. Parecia a nossa zaga contra o Bragantino. E aí a zaga tirou meio que mal. E o Igor Gomes, ele simplesmente virou assim e acertou um voleio nervoso. Nervoso. Foi um baita de um golaço. Como diria o craque Neto. Aí o jogo, né, São Paulo quando dominou o jogo deu aquela tranquilidade, né? Que eu acho que era a ideia do Crespo desde o primeiro tempo. O time abrir dois gols e administrar vantagem. Mas isso só veio no segundo tempo com esse chute do Igor Gomes. A gente sempre o São Paulo já tava meio com o pé atrás, assim, de putz, pode acontecer alguma besteira. Principalmente naquelas subidas em bloco que eu tava falando pra vocês, né, do time em ataque.
Aos 22 minutos, o Rojas cruza, a defesa do Inter falha e o Vitor Bueno bate muito fraco, né? Ele bate bem fraco. Foi esse lance que eu tinha falado aqui. Eu acho que a torcida inteira ficou brava com ele, né? E depois não aconteceu basicamente mais nada, né? Aos 33 minutos saiu o Nestor, entrou o Lisieiro, só no finalzinho de jogo. Em seguida, aconteceu um lance que preocupou a torcida, que o... Teve eu não lembro, sei se é meio, se é atacante, os caras que foi cabecear, acertou tipo as costas do Bruno Alves e ainda caiu tipo em cima dele na perna. E aí a gente já gelou, né? Porque a gente já tá sem o Miranda, já tá sem o Voss, ainda se machuca o Bruno aí lascou de vez. Então o São Paulo precisa de um zagueiro pra ontem. Eu não sei se eu falei no início do vídeo ou se eu falei quando eu tava mutado, então eu tô meio que repetindo isso, né? E eles estavam alternando o. E aí em sequência também sai o Bruno Alves e entra o Diego Costa. E no final saiu o Igor Gomes aos 43 minutos, já entrou o Thales. Uma vitória. O segundo tempo foi tranquilo, né? Mas um primeiro tempo frenético de São Paulo. Uma vitória que já era para ter vindo antes, né? Não é que nem os caras da TV ficam falando também que agora, já dá para relaxar. Não acho que dê para relaxar. O início foi muito mal contra o Cuiabá, por exemplo. A gente tinha uma chance, deveria ter reagido melhor, ter ganho antes. E no último jogo contra o Bragantino, eu acho que foi um dos jogos que ficou mais claro, porque o time jogou muito bem. Esse foi um jogo que o time jogou bem e apesar de ter jogado bem, perdeu. Então isso foi embaçado dessa treta toda. Mas o que importa são os 3 pontos. O Rigoni tá jogando muito. Tem patrocínio vindo por aí. Uma coisa que os comentaristas falaram para mim fez muito sentido e eu não tinha pensado, hein? Comentem aí também se vocês estão de acordo. Talvez uma troca para, mesmo que seja por empréstimo, tem um atacante deles que entrou no segundo tempo, é o Galhardo. O Galhardo para vir para o banco, não digo titular. O Galhardo para o banco do nosso ataque, que centroavante, seria uma boa ou não seria? Para mim seria uma boa, hein? Eu acho que seria uma boa. Mas finalmente a vitória. Eu não sei se eu falei, se eu não falei, então eu vou repetir. O time que entrou foi Volpe, Bruno Alves e Arboleda, né? Ficava revisando às vezes o Bruno Alves e o Arboleda no lado direito da defesa. Luan, o famoso Kanté do Morumbi. Daniel Alves, Igor Gomes na volância e Rodrigo Nestor. Igor Gomes também, né? Ele ficava meio que na volância, meio que de meio campo, assim, com liberdade, né? Eu tinha falado, inclusive, para ele ter tenta, acho que há uns 3 ou 4 jogos, talvez, eu tinha falado. Quando deu aquele lance com o Sara, que eu falei, talvez eu entraria com o Igor Gomes de volante, porque ele consegue fazer isso e consegue dar liberdade também pro ataque. E ele tava meio apagado, mas no segundo tempo ele foi crucial para a vitória, né? Na esquerda o Wellington, na ala esquerda que jogou muito, muito bem. A gente nem sentiu falta do Reinaldo. E no ataque Éder Rigoni. Rigoni, o infernal, tá simplesmente comendo a bola. O que vocês acharam? A gente continua naquela. Acho que a gente tem que procurar um zagueiro ainda, mais um volante e um atacante. Um atacante seria boa também, mas Rigoni tá jogando. Logo, logo esperamos que o Luciano volte. Mas também tem Daniel Alves indo para a seleção olímpica. Decisão contra o Racing vindo. E é um baita momento para o time voltar a se recuperar, né? Pé no chão também que o Inter não tá lá tudo isso. Mas uma vitória é uma vitória, cara. Vamos comemorar e vamos pra cima. É isso aí. Bola pra frente, demorou? Valeu, galera.